Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. O evangelho de hoje está em Lucas 24, dos versículos 13 ao 35, e é uma passagem muito interessante, muito marcante, porque é uma passagem viva, real, a passagem em que Cristo caminha com os viajantes até Emaús. E ele vai durante o caminho conversando com essas pessoas, com esses dois homens, a respeito da escritura sagrada judaica, que eram ali os profetas, salmos e os livros do Antigo Testamento. E esses homens, o relato diz que eles sentiam o coração arder enquanto caminhavam, faziam aquela viagem ao lado de Jesus. E quando eles chegam no destino, Jesus ia caminhando para um lado, eles pedem que Jesus fique, pouse ali, passe a noite ali com eles, descanse, para prosseguir para o destino no dia seguinte, e eles param para jantar. E na hora do jantar, Jesus, ao partir o pão, de acordo com o relato bíblico, mostra quem ele é, né? Abrem-se os olhos daqueles homens, e eles percebem que é Jesus, e no momento em que eles veem que aquela pessoa era Jesus, Jesus desaparece. E eles depois comentam que sentiam o coração arder enquanto conversavam e viajavam com Jesus. Isso é muito interessante porque é uma passagem viva, é uma passagem real. Jesus morreu e ressuscitou, e hoje ele caminha conosco, justamente como fazia com esses dois viajantes nesse trajeto aqui, nesse relato bíblico. É justamente dessa forma que Jesus trabalha conosco hoje. Ele foi embora para o Pai, para o céu, para o paraíso, mas deixou o Consolador. O Espírito Santo é o Consolador. É a presença de Cristo. É Deus morando dentro de nós, vivendo dia a dia conosco. E muitas vezes, em muitas situações, nós sentimos esse calor, esse coração ardendo, que é o coração que caminha com Jesus Cristo. É a caminhada diária com Cristo. Tudo que nós vamos fazer, nós devemos fazer em conjunto com Ele, em comum acordo com Ele. Então nós devemos pedir a Deus, pedir a Jesus, interceder para que o Espírito Santo esteja assim conosco, dia a dia, que Ele esteja caminhando ao nosso lado. Se você, por acaso, não pode sentir isso ainda, não se sinta mal. Peça a Deus que Ele caminhe ao seu lado, que Ele guie você nas decisões que você precisa tomar, que Ele ajude você a lidar com determinadas pessoas que muitas vezes são difíceis de lidar, no seu trabalho, nessa escola, na sua família, enfim, qualquer lugar que seja, que Ele esteja com você quando você eventualmente passar por uma situação difícil. Nosso dia a dia nós estamos rodeados de perigo, perigo em acidente, perigo de um assalto, perigo de alguém que pode passar mal e nós precisamos socorrer, recorrer a algum serviço que seja. Muitas vezes, quando nós vamos comprar um material, quando nós temos algum problema para resolver, por mais simples que seja, nós devemos sempre nos lembrar de pedir que Jesus esteja conosco, que o Espírito Santo de Deus nos guie. Senhor, que eu possa fazer essa decisão de uma maneira correta, que isso aconteça se for da tua vontade, se não for. Essa presença de Cristo que esses viajantes sentiram aqui, nesse trajeto, nessa viagem até Emaús, até a cidade de Emaús, é exatamente o que acontece conosco, porque nós não cremos num Deus morto, num Deus que exige de nós tarefas sociais, tarefas corriqueiras. Olha, eu exijo de você que você não beba, eu exijo de você que você se ajoelhe e reze virado para tal ou qual lugar. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não, isso é uma lei morta, isso é uma regra torpe, é uma regra vazia, inócua em si mesmo. O nosso Deus é esse Deus que ressuscitou, que caminha conosco, que vive a nossa vida junto conosco, que vive o nosso cotidiano, que entende a nossa situação. Então você precisa tomar posse dessa palavra. E leia esse trecho aqui quando você tiver um tempo, e ao terminar, peça a Deus que Ele faça dessa forma que está aqui. E Deus, bondoso como é, vai trabalhar no seu coração para que isso aconteça de fato, para que você passe a sentir a presença dEle, que o seu coração arda, que você ouça a voz dEle,
que você veja as coisas como se fosse Ele próprio, que Ele te conduza. E isso é uma sensação assim, é algo maravilhoso, é algo quase que indescritível. Só quando nós passamos a viver dessa forma é que nós entendemos o quão especial é e o quanto nossa religião é uma maneira errada de falar, né? Mas o quanto o cristianismo é uma crença viva, como o cristianismo é algo que nos move, que está conosco, é uma presença física, não é simplesmente regras. Por isso que os cristãos moralistas estão enganados, estão no erro e estão arrastando pessoas para o erro consigo. Porque a nossa religião, a nossa crença, o cristianismo, ele não é uma crença de regras sociais, de regras morais, de conduta. É uma religião, é uma crença, é uma fé viva, que faz as coisas movido por Deus, crente de que de fato aquilo que está sendo feito, que está acontecendo, é porque Deus assim tem permitido. Então, eu poderia contar várias experiências aqui, vários momentos em que eu vi isso de fato acontecendo. Situações bestas, às vezes você precisa... Há um problema que você precisa resolver, você precisa comprar alguma coisa, e de repente você olha para o lugar e você sabe que é ali que você precisa ir. Mesmo que se passem dias e dias, quando você vai, você encontra o que você está procurando. Porque você não olhou para aquele lugar por acaso. Alguém apontou, falou, olha lá, é ali que você tem que ir. E é ali que você vai, e é ali que você encontra o que você precisa. Desde a situação mais impossível, uma cura de uma doença, um trabalho que você não se enquadra perfeitamente no seu perfil, mas você consegue, até coisas simples, como comprar um pneu, como encontrar um equipamento que você precisa, solucionar um problema simples. E é aí que entra a verdadeira vida cristã, porque muitas vezes essas pequenas situações nos tiram do sério, provocam ira, atacam o nosso domínio próprio, fazem com que nós blasfemamos, fazem com que nós arranjemos brigas e contendas com as pessoas que estão ao nosso redor, gera ciúme, intriga, fofoca, etc. Aflora a natureza humana de fato, e nós não podemos deixar isso acontecer. O Espírito Santo trabalha em nós para que isso não aconteça e para que nós encontremos centralidade, paz, naquele que resolve os nossos problemas, naquele que caminha conosco, naquele que nos dá o direcionamento, naquele que nos transmite a paz, a calma no momento em que nós nunca imaginávamos, nem imaginaríamos que teríamos calma. Eu já ouvi pessoas falarem, olha, eu não sei como, mas eu fiquei calmo naquele momento. E não sou assim. E é porque você não estava sozinho ali. Havia alguém cuidando de você. Jamais pensei que fosse encontrar tal coisa. É quase impossível. É porque alguém esteve ali e guardou aquilo para você. Cheguei no hospital e aquele médico estava lá, e aquele médico que sabia resolver o problema do meu filho, do meu pai, da minha mãe, do meu esposo, da minha esposa, porque alguém fez com que aquele médico ficasse ali. Essa é a diferença do cristianismo para as outras crenças. Nós não acreditamos num Deus morto. Nós não seguimos regrinhas mortas, vazias, leis secas, ocas. Nós temos alguém que vive, que está vivo, e estar vivo é justamente estar conosco no nosso dia a dia. Um Deus que se fez carne para sentir os problemas, os dilemas da vida humana, para entender, para mostrar para nós que entende aquilo que nós sofremos, que nós passamos, que nós pensamos, mas ainda assim é Deus e nos ajuda a passar por cima de tudo, e nos ajuda a viver uma vida que agrada a Ele. E um dia essa vida será vivida de maneira plena em um outro plano que é um plano espiritual, que não nos importa agora. O futuro a Deus pertence. Nós precisamos crer na obra de Jesus para que Ele transforme as nossas vidas, e assim que nós passarmos dessa vida para outra, nós estaremos com Cristo no paraíso. Deus abençoe você. Até amanhã.